A indústria de defesa brasileira entrou em um novo momento que pode redefinir a forma como o país se posiciona no tabuleiro internacional. A Embraer, em conjunto com a sueca Saab, acaba de concluir um marco que vai muito além de uma conquista industrial. A produção do primeiro caça Gripen F-39 totalmente montado em território nacional. Esse passo representa não apenas o domínio de tecnologias avançadas, mas também uma jogada estratégica que tem potencial para alterar profundamente o equilíbrio da aviação militar na América Latina e, em longo prazo, reposicionar o Brasil como um player de peso no setor de defesa global. Para um país que historicamente oscilou entre dependência externa e esforços internos de autonomia, esse movimento simboliza uma virada de chave. Até recentemente, a montagem das aeronaves de combate Gripen estava concentrada exclusivamente na Suécia. Isso colocava o Brasil em uma posição de dependência em relação ao cronograma sueco, sujeito a atrasos e disputas de prioridade com as necessidades locais de Estocolmo. Cada unidade entregue dependia da capacidade da Saab de conciliar as demandas da sua própria força aérea com os compromissos firmados no exterior. Agora, com a nacionalização parcial da produção, a equação muda radicalmente. A Embraer assume papel central na linha de montagem, por meio de sua unidade em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, enquanto a ACAER, em São Bernardo do Campo, contribui com o desenvolvimento e fabricação de componentes estruturais sofisticados. Esse arranjo garante ao Brasil mais autonomia, previsibilidade e, sobretudo, controle sobre o ritmo de entregas. Esse avanço não se limita às estatísticas de produção. Ele traz reflexos diretos para o ecossistema de inovação, tecnologia e defesa nacional. Centenas de engenheiros e técnicos brasileiros passaram por programas intensivos de capacitação na Suécia, absorvendo conhecimento que até então estava restrito a um seleto grupo de países. Essa transferência tecnológica, que inclui desde softwares avançados de integração de sistemas até técnicas de manufatura de materiais compostos, transforma a base industrial brasileira. Empresas parceiras, como a AEL Sistemas, especializada em aviônicos, e a ATEC, voltada para soluções de comando e controle, tiveram de ampliar suas equipes e modernizar processos. O caso da ACAER é particularmente emblemático. De uma empresa de médio porte com pouco mais de 70 funcionários, saltou para uma estrutura com centenas de colaboradores altamente qualificados, contratados justamente para atender às demandas do programa Gripen. Esse crescimento fortalece a indústria local e cria um ciclo virtuoso de empregos, impostos e inovação. Contudo, a celebração desse marco não elimina as preocupações que pairam sobre o futuro. O cronograma de entregas do primeiro lote de 36 aeronaves, Gripen F-39, encomendado pela Força Aérea Brasileira, FAB, sofreu atrasos devido a postergações de pagamento. Estima-se que a última unidade desse contrato só chegue em 2032. Esse prazo colide diretamente com a desativação programada de aeronaves fundamentais da frota atual. O AMX, por exemplo, avião de ataque desenvolvido em parceria entre Brasil e Itália nos anos 80, tem sua aposentadoria prevista para 2027. A retirada desse modelo, sem substituto imediato em número suficiente, abrirá um hiato na capacidade operacional da FAB. A preocupação aumenta quando se considera que os caças F-5 Tiger II, outro pilar da defesa aérea brasileira, já ultrapassaram meio século de uso. Embora tenham recebido modernizações ao longo das décadas, trata-se de aeronaves com limitações claras diante das ameaças modernas. Se a entrega dos novos Gripen não acompanhar a velocidade da retirada desses veteranos,
o Brasil pode enfrentar um período crítico de vulnerabilidade. Em outras palavras, o país corre o risco de perder poder de dissuasão justamente em um momento em que o cenário internacional mostra sinais de instabilidade e em que a defesa do espaço aéreo sul-americano ganha importância crescente. Para mitigar esse risco, a FAB estuda alternativas. Uma das mais discutidas é a aquisição de um lote adicional de caças Gripen, combinando modelos da versão mais moderna, JS-39EF, com aeronaves da geração anterior, JS-39CD, que ainda estão em uso pela Força Aérea Sueca. A lógica por trás dessa estratégia é clara. Os diferentes modelos compartilham diversas peças, ferramental e até semelhanças de motorização. O motor GE F414, usado na versão mais recente, é uma evolução do F404 presente na geração anterior. Isso significa que pilotos e mecânicos poderiam fazer a transição com relativa facilidade, reduzindo custos de treinamento e maximizando a interoperabilidade. Essa escolha, portanto, não apenas preencheria lacunas operacionais de curto prazo, como também manteria a FAB alinhada a uma plataforma já dominada. Mas nem tudo é simples. O maior entrave continua sendo o financeiro. O Brasil já enfrentou dificuldades para honrar os compromissos do primeiro contrato, o que atrasou a entrega de aeronaves. Ampliar a frota exigiria novos recursos em um contexto em que o orçamento da defesa disputa espaço com prioridades sociais e econômicas. Essa limitação abre espaço para outras propostas. Os Estados Unidos, por exemplo, têm oferecido o caça F-16CD, acompanhado de linhas de crédito atrativas via o programa Foreign Military Sales, FMS. No papel, a oferta parece tentadora. Trata-se de uma aeronave consolidada, presente em dezenas de forças aéreas ao redor do mundo, com custos de aquisição mais baixos. No entanto, há armadilhas ocultas nessa alternativa. A FAB nunca operou o F-16. Isso significa que seria necessário criar, praticamente do zero, toda a infraestrutura de treinamento de pilotos, mecânicos e controladores. Além disso, a integração dos armamentos, sensores e sistemas de comunicação representaria um gasto adicional bilionário. Mais do que isso, adotar o F-16 significaria mudar a lógica de longo prazo da Força Aérea, que já investiu pesado no domínio da plataforma Gripen. Esse tipo de ruptura estratégica pode gerar mais custos do que economias, comprometendo a coerência operacional da FAB por décadas. A própria alternativa sueca também enfrenta seus dilemas. A Suécia vive um momento delicado, marcado pela escalada de tensões no leste europeu e pela perspectiva de adesão plena à OTAN. Estocolmo precisa manter uma frota robusta para garantir sua segurança e apoiar aliados. Isso reduz a disposição do país em abrir mão de aeronaves de ponta. Além disso, a Suécia mantém contratos de leasing com países como a Chequia, que utilizam caças Gripen arrendados com compromissos válidos até a próxima década. Nesse contexto, uma possibilidade em discussão seria a oferta de caças Gripen AB estocados, que poderiam ser modernizados para o padrão CD, como já aconteceu com grande parte da frota sueca. Essa alternativa permitiria liberar aeronaves sem comprometer diretamente a defesa de Estocolmo. Enquanto as análises técnicas avançam, a diplomacia e a engenharia financeira entram em cena. Em setembro, uma comitiva formada por representantes da Força Aérea Brasileira, da Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica e do Ministério da Fazenda esteve na Suécia. O objetivo: renegociar os termos do contrato de financiamento que sustenta o projeto FX2, responsável pela aquisição dos caças.
As reuniões incluíram encontros com instituições-chave da área financeira sueca, como a Swedish Export Credit Corporation, SEK, e a Swedish Export Credit Agency, EKN. Nessas mesas, o tema não foi apenas o desembolso imediato, mas a construção de um arranjo sustentável, que permita expandir a cooperação sem comprometer as contas públicas brasileiras. Ou o país encontra meios de sustentar esse avanço, garantindo recursos e estabilidade política para manter o programa, ou corre o risco de ver sua capacidade aérea enfraquecida em um período crítico. O que está em jogo não é apenas a modernização da frota da FAB, mas a chance de consolidar um papel estratégico que pode redefinir os próximos 50 anos da aviação militar brasileira.